O louvor facilita tanto para o ministro, né? Caramba! Vamos lá. Você curva a cabeça, por gentileza, para a gente fazer uma oração. Ó Senhor, abençoa essa tarde, Senhor, nessa igreja, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor faça a sua palavra ser manifesta aqui, a sua unção ser manifesta aqui, Senhor, em nome de Jesus. Declaro o Senhor sendo usado pelo Senhor para que possa exalar a sua palavra, exalar honra a Ti, Senhor, e glória a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente possa alcançar pessoas com essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Estou sem óculos, aí vai ficar assim, às vezes, para ver a luz, o horário ali, mas vamos lá. Inicialmente, eu queria agradecer ao pastor Galeno pela oportunidade, né, de estar ministrando aqui. Estar aqui, né, falar um pouco sobre a palavra do Senhor. E também, da outra vez, a emoção foi tanta, né, primeira vez. Queria agradecer também um abraço, né, sob a liderança de Murilo e Sabrina, que um apoio tão grande assim, uma ajuda tanta que, vamos dizer assim, agasalha o negócio, fica tudo mais fácil, né? E assim tem ido, né? Glória a Deus, a última vez que eu ministrei, ajudaram bastante. Dessa vez também não foi diferente. Então, fica aqui o meu agradecimento, viu, Murilo? Muito obrigado, Deus abençoe. E galardoe cada vez mais. Vocês podem. E esse agradecimento tem tudo a ver também com o que eu vou falar hoje, né? Que é a excelência de Deus nos servir. E aí, como foi que se deu essa revelação dessa mensagem, né? Desse texto? A gente estava de férias, eu e minha esposa e meus filhos, né? Agora no início de janeiro, e já sabia já da programação que ia pregar. E foi passando o tempo e tal, e eu fui pensando, e o tempo foi passando, e a revelação não tinha vindo. E aí, certo dia, eu estava na casa de praia de uma tia minha, cozinheira de mão cheia, baiana, né? E ela é aquela pessoa que lhe agrada muito, que baba muito, principalmente eu que sou o sobrinho dela, né? É uma babação danada, um cuidado danado. E para a gente foi melhor ainda, porque foi com nossos filhos, sabe? Aquele cuidado, aquele amor, aquele carinho, aquela excelência no que ela fez, né? Com tudo. E aí, certa noite, já quase dormindo, eu pensando, falando com o Senhor, Senhor, a palavra não veio ainda. Hoje é dia 11. Está chegando o dia e nada ainda. E aí eu pensei, querem dar aquele jeitinho, não, vou pegar alguma pregação minha lá de trás e vou tentar, vamos dizer assim, melhorar aqui e ali e vou usar ela. Na hora veio uma palavra no meu coração. Excelência. Qualidade. Honra ao Senhor. Primeiro que aquilo ali foi uma porrada em mim. Puf. Né? E aí eu percebi, caramba de novo. E vamos lá, né? E aí eu disse, não, então vamos se desbruçar. E naquele contexto, né, de cuidado, de amor, veio essa palavra excelência, esse cuidado. Né? Excelência em tudo, na verdade. No ministrar, no viver, no congregar, no trabalho e em todos os aspectos da vida, sabe? Até porque Deus, Ele é excelente em tudo que Ele faz. Essas suas obras são de qualidade ímpar. E aí, certo dia, eu, lá no Instagram, passando, né? Eu vi um vídeo, acho que quem é da época vai lembrar, de um ex-candidato à presidência, Enéas Carneiro. Você também, viu? Não fuja, não. Ele foi candidato a presidente em 89, 94 e 98. Eu digo de qual porque eu li, mas não lembro não. E
E ele citou uma frase, um contexto sobre Deus que me impactou. E foi juntando tudo a respeito de excelência. Perguntaram a ele, num programa Serginho Groisman, você é ateu? Ele disse com aquela voz, olha, eu não vou responder sim ou não, eu vou responder sobre os aspectos que eu vislumbrei e cheguei à resposta. Olha, Deus, Ele criou nós, as pessoas, Ele criou os animais, Ele criou o mundo numa perfeição extrema, numa minuciosidade incrível. Quem é biólogo, médico, ou físico, químico, vai entender mais do que eu estou dizendo. É tudo muito detalhista, é uma qualidade assim ímpar. Tanto que as pessoas ainda estão tentando entender o que foi que ele criou. Como foi, mas nunca vão chegar. Nunca vão. Porque Deus é infinito. E aí ele disse, olha, ele criou todos esses resultados, as pessoas. Então, eu só posso entender uma coisa, que ele existe sim, existe um ser maior, um ser que criou tudo isso, teve todo esse cuidado para ter toda essa excelência, todo esse cuidado, esse esmero. Não pode ter sido um rato, um lagarto, que saiu um anfíbio, um peixe que virou anfíbio. Não é possível. A gente ia ter que ter rabo também, igual a cavalo, ou igual a macaco, né? Então, não pode, é impossível. Foi algum ser maior que criou. E aí ele finalizou dizendo, então por conta disso, eu acredito sim que Deus existe. Porque Deus é essa excelência, esse cuidado, essa maravilha, esse tudo, na verdade. E aí ele finaliza, né, como eu falei, sim, eu acredito sim que Deus existe, sim. E aí eu fui pesquisar e ele é católico. Não praticante, mas era católico. Então aí foi juntar cada vez mais, sabe, sobre isso aí. E aí eu queria pular um pouco lá para a Bíblia. Agora vamos passear um pouco na Bíblia, lá em Colossenses 3, 23. Quem não estava aqui de manhã, vá no YouTube e aproveite para ver a ministração de Ana Karina. Foi uma aula de ministração, para mim ajudou muito. Uma aula de nutricionismo, finanças também e fé. Então, quem não veio, dá tempo de pegar um pouquinho pelo YouTube. Não perde não, que foi bênção demais. Todos abriram? Vamos lá. Colossenses 3, 23. O quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Sabe, Paulo, ele escreveu essa carta, o contexto dele, ele estava na prisão. Estava preso e ele estava falando para a igreja de Colossos. Oi? Pronto. Para a igreja de Colossos. Ele estava dizendo para as pessoas dar o seu melhor a Deus. Fazer o seu melhor. Não fazer de todo jeito. Porque naquela época, a igreja de Colossos era no centro, na verdade, do mundo grego também. E estava sentindo a interferência de outras filosofias pagãs. E aí Paulo estava dizendo, olhem, cuidado com o que vocês vão pregar, cuidado com o que vocês vão fazer, porque façam com esmero, façam com qualidade, porque vocês estão fazendo para o Senhor, honrem a Ele. Cuidado com o que vocês fazem, não façam de todo jeito.
Amém? Porque para a Bíblia, dar o melhor para Deus significa oferecer o máximo de esforço, oferecer o máximo esforço e dedicação em todas as áreas da nossa vida, como forma de honrar e agradar a Deus. Lá em Eclesiastes 9:10, mas não precisa abrir não. E aí vamos passear de novo lá para a Bíblia, lá em Romanos 12:2. E aí, só contextualizando também, foi também uma carta escrita por Paulo, onde dessa vez ele falou para os romanos. Ele estava tentando, na verdade, influenciar os romanos para que eles conhecessem mais a Cristo e não se influenciarem tanto pelo que acontecia na sociedade lá. Porque ele estava falando para os romanos que não eram cristãos ainda. Aqui está. Então, voltando. Então, Paulo, ele estava tentando influenciar os cristãos, os não cristãos romanos. Porque até então Roma, ela não estava cristianizada ainda. Então, vamos lá. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí eu pergunto, a Bíblia é ou não é atual? Vê que palavra assim tão, eu não vou dizer nem na mosca, é na retina do olho da mosca que a gente está vivendo hoje. Vê todo esse meio, vamos dizer assim, essa sociedade que a gente vive, essa contextualização, né? Vou mais além, na verdade, essa globalização de uma filosofia, né? Que principalmente, através de celular, um simples aplicativo, eu não vou dizer os nomes, mas vocês sabem quais são, né? E influenciam tanto pequenos, médios e grandes, através de uma doutrina diabólica. Porque a palavra, ela é incrível, né? É incrível demais. Para a gente não se conformar, não se ater sobre o contexto do mundo. Porque a gente tem uma palavra atual. A gente tem um ensinamento que a gente precisa conhecer cada vez mais a palavra para transformar nossa mente. E também vacinar ela, para quem já é transformado, amém? E aí a segunda parte, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, só através do conhecimento da palavra profundo é que a gente vai conseguir chegar até o Senhor. Amém? E aí Paulo, trazendo lá para o contexto lá atrás, na época, parecia muito com o que estava acontecendo aqui. Eles estavam tentando, na verdade, passar a palavra do Senhor para os romanos, que não conheciam que não o conheciam naquela época. Amém? E aí vamos lá para Romanos, na frente, no mesmo capítulo, só no versículo 11. Eu vou ler a versão da NVT e outras mais. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Vocês gravam bem só esse adjetivo, preguiçoso. Aí Almeida Corrigida diz, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E aí, aqui eu mais gosto, é a versão, King James. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servir ao Senhor. O que é que a gente pode fazer, a junção dessas três versões? Falam sobre o mesmo aspecto, mas usam adjetivos diferentes. Similares, bem similares, que passam a mesma ideia. Preguiçoso, vagaroso e cuidadoso. Eu aqui não estou trazendo um juízo para ninguém. Na verdade, é uma vacina para mim.
no momento de escolha, de revelação da palavra, sabe? O que aconteceu comigo na NVT preguiçosa, sabe? E isso a gente pode usar em qualquer aspecto da vida, no trabalho, sei lá, vamos dizer para mim, por exemplo, chegou um prazo, né, Jorginho? Chegou um prazo, por exemplo, tem 15 dias para a gente recorrer de um processo e a gente deixa para fazer o recurso no 14º dia, não é antes? Aí tem um sisteminha lá que dizem que é de Deus, mas eu acho que não é, que é o PJE. Aí você vai tentar protocolar e trava o processo, e trava o computador, não funciona, não sei o quê. Aí pode protocolar até meia-noite, né, antes. E aí 11h50 você consegue protocolar. Não foi de Deus o negócio, porque você teve 15 dias para fazer. Você poderia ter agido com excelência, com cuidado, né? Mas não foi. Então aí fica, vamos dizer assim, fica na onda, fica esperando acontecer e tal, e às vezes, por alguma questão que foge ao seu controle, não dá certo. Da mesma forma, é o proceder com a palavra do Senhor. Se for de todo jeito, o sistema pode travar. Ou então, dá branco. Amém? É a vontade de Deus que a excelência que existe no céu, ela se manifesta aqui na terra, para nós, em nós e através de nós. Então, a gente tendo esse conhecimento da palavra, a gente vai ser canal. A gente, primeiro, para ser canal, primeiro a água, o óleo tem que escorrer sobre nós. Então, a gente vai ser abençoado. Vocês concordam? Então, se, por exemplo, estou aqui e tem alguém aqui embaixo e escorre uma goteira aqui. A goteira vai caindo, caindo, caindo. E quem estiver aqui embaixo também vai molhar. Da mesma forma, é a unção, vai escorrer indo para baixo. Então, tendo conhecimento da palavra, as coisas vão dar certo, o negócio vai andar e vai acontecer. Amém? Excelência é fazer algo de acordo com a nossa melhor capacidade e não atingir um padrão específico. A excelência é honra a Deus. Ao longo da palavra, somos encorajados a entregar nosso melhor a Deus. Ela é revelada quando damos o nosso melhor com o que temos. E aí eu lembro de uma história que eu escutei lá em Petrolina, que certa vez uma pessoa bem abastada foi num culto lá de pastor Edilson. E aí, no final do culto, procurou ele e disse: pastor, foi muito bom, maravilha tal. Eu rodei esse Brasil todo procurando coaches, não sei o quê, gastei não sei quanto tal, mas eu não encontrei o que eu queria escutar. E aqui no culto, eu encontrei o que eu queria escutar, o direcionamento. Aí ele disse: irmão, alô? Todos os cultos são assim. O que a gente ensina aqui é a palavra do Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a Bíblia, como eu disse no início, ela é atual. Ela é um manual de finanças, de comportamento, de etiqueta, de honra ao Senhor, de casamento, né, de filhos. E vê que manual massa, né? Tem de todas as versões, todas as cores, celular. Então, por que a gente não lê? Por que a gente não aprende tanto com ela, né? A gente está aqui para aprender justamente. Né? E ela é isso, na verdade. Então por que a gente procura esses coaches, gasta não sei quanto procurando, se tem aqui a resposta? Sei lá, uma decisão de empreendedorismo, o que você vai fazer com o seu negócio, como atuar, está aqui. E através
contato com o Senhor, Ele vai lhe revelar. Bem, e aí, como eu falei, ao longo da palavra, nós somos encorajados a entregar o nosso melhor a Deus. Ela é revelada quando damos o nosso melhor com o que nós temos. E aí eu queria passar um pouquinho sobre a parábola da oferta da viúva, lá em Marcos 12, 41 a 44. Eu vou ler aqui para agilizar, que o tempo aqui está passando. Mas vai ser rápido. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. E ela, porém, da sua pobreza, de tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, a excelência é um valor de Deus, é um valor do reino de Deus, sabe? E aí, o que é que essa pobre viúva fez? Ela, com que pouco que tinha, ela ofertou, ela fez muito mais do que os ricos. Porque ela só tinha aquelas 2 pequenas moedas de cobre, e ela ofertou a elas. Então, quem mais honrou ao Senhor? Os ricos, que deram suas sobras, ou ela, que deu o pouco que tinha? Bem? Então, existe uma grande diferença entre o perfeccionismo e a excelência. E aqui não é psicologia não, tá? É só uma pincelada, tá? Mas vale para todos nós como vacina. Para mim também foi. No perfeccionismo, busca-se fazer o eu, o melhor eu. E tentar ser o melhor. Mas na excelência, as nossas ações são para a glória de Deus. E não para a nossa fama ou a reputação dos outros. Amém? Então, a gente escuta muito, tal pessoa é perfeccionista, não sei o quê. Mas essa palavra, na verdade, ela não está honrando ao Senhor. Esse cuidado que essa pessoa está fazendo, não está procurando buscar a honra ao Senhor. Ela está, assim, na verdade, querendo, ela sim, está fazendo a excelência, está lá, por exemplo. Atleta, né? Mas ela não está tentando louvar o Senhor. Na verdade, ela está querendo mostrar para si, está querendo fazer propaganda de si mesma no perfeccionismo. E a excelência no Senhor está dando a glória e a honra só para Ele. Toda honra e glória tem que ser para Ele somente. E aí eu puxo agora para o servir na igreja. Sabe, minha esposa sempre fala, ela sempre cita essa passagem que ela falando com o Senhor, no início lá, que estava servindo aqui no Verbo, que queria servir em algum ministério, algum departamento. E aí ela falando com o Senhor disse, banheiro, não foi? Faxina. Faxina no banheiro. Faxina. A irmã começou a servir aqui na faxina. E aí ela me puxou também. E foi meio que a minha conversão para o diaconato. E a gente se apaixonou por esse departamento, gostou demais, sabe? E servir assim com a honra, com a qualidade. E foi uma dificuldade até sair do departamento, pastor, sabe? Na época foi meio difícil. A gente não queria sair. Mas foi bênção demais. E aí o que eu conclamo a todos os irmãos que ainda não servem nenhum departamento. Procure aí um departamento que você
gosta, você se vislumbra, você vê que parece com você, ou então só para conhecer mesmo, sabe? Procura algum, tem mídia, tem diaconato, né? Tem o pessoal aqui do serviço voluntário também, tem tantos departamentos, porque a obra aqui é gigante. Vocês veem aqui, na verdade, como é que está o tamanho dessa igreja. Olha o tamanho dessa igreja, olha a qualidade que está essa igreja, sabe? Então, na verdade, é ou não é uma excelência? Olha o visual desse telão. Quem imaginava, sei lá, 5, 8 anos atrás, um telão desse aqui? Até a primeira vez que eu vi, eu digo, eita rapaz, um filme aqui era show, olha. Mas vê, então quer dizer, para essa igreja gigante que nós somos, precisa de mais mãos, mais braços. Amém? E Deus quer que você sirva, que você honre, glorifique a Ele. Por quê? Porque Ele vai lhe abençoar, Ele vai lhe galardoar. E todo servir, na verdade, não é para a gente aparecer, não é para, estou aqui fazer média com o pastor, não. É para salvar pessoas. Amém? Acabando. E aí Jesus, ele serve a seus discípulos como forma também de ensinar através de parábolas. E aí vamos lá em João 13, 12 a 15. Por favor. Só vou contextualizar no versículo 4 e 5 para explicar direitinho qual era a situação lá. Passagem. Levantou-se da mesa, era Páscoa, tá? Levantou-se da mesa, tirou a capa, Jesus, né? Tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Papo 12. Após haver lavado os pés de seus discípulos, tornou a vestir sua capa e voltou a sentar-se à mesa. E lhes indagou: compreendeis o que eu fiz? Vós chamais mestre e senhor. Vós me chamais mestre, perdão. Vós me chamais mestre e senhor. E estáis certos, pois eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós eu sou o Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vos deviam lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que como eu vos fiz, também os vos faça. Ora, Jesus, ele ensinava através de parábolas. Então, o que é que ele quis dizer aqui? Através do exemplo. E por mais que ele fosse o Senhor, o mestre, a personificação de Deus na terra, ele estava dizendo o seguinte: um cuida do outro, um ajuda o outro. Todos eles são um. Sabe? Isso é de uma profundidade assim incrível, porque o cara era o cara mesmo, só pode. Só pode não, de fato. Porque uma linguagem simples, uma história, uma parábola simples, conseguiam passar uma mensagem assim tão impactante, sabe? Que a humildade vai fazer você acontecer tudo. Vai fazer você ficar mais próximo de Deus. E o servir um ao outro, que não existia competição, porque eram 12 totalmente diferentes, 12 improváveis. E o que ele mostrou foi que, independente da hierarquia, não existe isso.
um cuida do outro, um ajuda o outro. Amém? No servir, no cuidar, no pastorear, no aconselhar, em tudo, no trabalho, né, na vida conjugal, principalmente. Um ajuda o outro. Amém? E aí, só explicar, contextualizando um pouquinho, por que esse costume de lavar os pés, que eu nem expliquei, pode ter sido no início. Lá naquela época, as viagens eles faziam a pé. Não existia carro, né, avião, nem ônibus, né? Então as viagens se faziam a pé mesmo. Ou então de sandália. Então quando eles chegavam nas casas, era costume do anfitrião oferecer uma bacia com água e uma toalha para ele lavar os pés, né, tal, até como forma de conforto e também higiene, porque não entra na casa dos outros com o pé todo lamiento, né? Então por isso que Jesus, através dessa parábola, ele quis dizer que vou lavar os seus pés, vou cuidar de vocês, fazer essa asepsia, como a turma da medicina fala, essa limpeza, mas com humildade, para mostrar que se eu sou eu que sou o que sou, eu estou fazendo isso, por que é que vocês não fazem com vocês? Amém? Então, qualquer outro propósito a ser alcançado por meio da excelência, que não seja a salvação de pessoas, está em descompasso com as batidas do coração de Deus. É como eu falei agora há pouco, sabe? Eu queria chamar, já pode vir um louvor. E aí, por fim, só para trazer para o início da pregação, que eu falei, Deus, ele com toda a maestria, todo o cuidado, a minuciosidade que ele teve, ele fez tudo com extrema qualidade, extrema percepção. Foi tudo muito minuciosamente pensado, elaborado e cuidado. Mas por quê? Pelo que eu revelei estudando aqui, ele quis dar um exemplo. Excelência. Ele quis demonstrar o quão bom, o quão excelente, o quão maravilhoso ele é. E aí eis que ele faz essa obra magnífica. Amém? E aí em Gênesis a gente pode ver que sempre que Deus criava algo, criou os céus, a terra, ele disse, ele percebeu o quão era bom, quão era agradável. Amém? E aí recapitulando, ele através desse exemplo, ele quis mostrar o que ele é. Cuidado, a qualidade, né, a minuciosidade, aquela excelência assim, ímpar, sabe? E aí, ocultando aqui, pensando e lendo um livro e outro, e aí eu achei uma autora que fala assim, excepcionalmente sobre isso aqui. E aí eu vou só falar agora a qualificação dela e vocês vão entender por que ela disse essa frase. O nome dela é Henrietta Mears. Ela serviu como diretora de uma escola cristã na primeira igreja presbiteriana de Hollywood, lá em Califórnia, por 35 anos. E ela, além de supervisionar esse programa, Mears, ela se destacou por escrever currículos de qualidade e em treinar mestres. Sob a sua liderança, a escola dominical dessa igreja, ela cresceu de 450 alunos para 6.000 estudantes, em apenas 10 anos. E aí vê só que a irmã educadora cristã disse: você pode ensinar um pouco pelo que diz, mas ensina muito mais pelo que você é. Pai, quando eu escutei isso, eu quase caí para trás. Amém, irmãos? Então, essa palavra que eu queria passar. Então, e aí, fiquem com essa palavra, meditem sobre ela, né? Porque a excelência do Senhor é em tudo. Em tudo que a gente for proceder, a gente tem que ter esse cuidado, essa excelência. E aí eu pergunto agora, tem alguém aqui nesse momento que
quer conhecer mais sobre a excelência do Senhor? Tem alguém que quer conhecer, se aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor nesse momento? Alguém querendo se aproximar do Senhor? Precisa ter vergonha, pode vir, porque é só um passo para você dizer que você, na verdade, acreditar que o Senhor é seu único Salvador. Amém? Então você que está com essa vontade, sentiu essa centelha no coração, vem, não perde esse momento não. Alguém querendo receber uma oração, cura, doença, alguma enfermidade. Bem, então, todos salvos, todos saudáveis, glória a Deus, graças a Deus. E na prática dessa palavra, Senhor. Amém.